Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, uma entrevista com o autor de um livro que está na ordem do dia. Nós acabamos de passar por um período eleitoral onde as questões ligadas às ideologias, e não estou falando de ideologia de gênero, estou falando de ideologia política, socioeconômica, estiveram na ordem do dia. O pastor Eginaldo Hélio de Souza, que é um dos maiores apologetas que o Brasil tem, é cristão, ligado às missões, ligado à militância apologética, acaba de lançar um livro sobre marxismo. E nós assistimos, a uma discussão interminável a respeito dos preceitos marxistas e dos preceitos evangélicos. Na discussão, eles estavam em amplo choque. E salta aos olhos a ideia de que os evangélicos são total, completa e absolutamente contrários ao marxismo. Entretanto, há um segmento cristão e evangélico também que não apenas adota boa parte dos preceitos marxistas, como os pratica, como, por exemplo, apenas o grupo dos adeptos da missão integral, da teologia da missão integral, entre outros segmentos, não necessariamente evangélicos, mas cristãos. Afinal de contas, o que é o marxismo? A gente tem uma linha muito genérica a respeito. Vamos entender o que é o marxismo, como a Bíblia o encara. Já fizemos um debate um bom tempo atrás que eu quero resgatar nessa conversa com o pastor Eginaldo, se Jesus hoje seria considerado um marxista, se é verdade que a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, principalmente as leis ligadas à propriedade da terra, funcionaria como um pano de fundo para a filosofia marxista hoje, e se é possível defender esse tipo de coisa, ou viver aquilo que Deus determinou a Moisés no mundo de hoje. Marxismo e evangelho. Qual é a relação que existe entre essas duas correntes, ou essas duas formas de encarar a realidade, encarar o mundo, essas duas cosmovisões? E os evangélicos são obrigados a rejeitar completamente o marxismo? Há algum tipo de articulação? Qual? Como ela se dá? Enfim, isso e muito mais agora, porque está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebemos o pastor Eginaldo Hélio de Souza, que, entre outras coisas, é integrante da Igreja Vale da Bênção e da Missão Vale da Bênção, Missão Antioquia, Missão Atenas, enfim. Pastor Eginaldo, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor, é uma alegria estar aqui e eu fiquei muito feliz com o tema. Já há muito tempo que a gente vem conversando e eu acho muito até assim, corajoso da sua parte, falar desse assunto que às vezes as pessoas não querem falar, mas é necessário, Com certeza. Pastor, o Vale da Bênção, onde o senhor mora e milita, fica onde? Fica no quilômetro 50 da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama. Bem fácil chegar. Bem fácil chegar. Você chega ali, quilômetro 50, em torno direito, já está no Vale da Bênção. É bem no trevo mesmo. E quem nunca foi precisa visitar. Um lugar assim muito gostoso, para fazer eventos, igrejas fazem eventos lá, para orar, é um lugar de oração, Então, às vezes as pessoas ouvem e elas não têm ideia do que é o Vale da Bênção, e às vezes perguntam e eu não consigo nem explicar. E eu falo, vem ver, Vai lá e vê, é um lugar muito gostoso, A fala de Natanael, não é? É diferente lá. Não, é de Filipe. Filipe achou Natanael. Isso. A fala de Filipe. Vem ver. Vem ver. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver, então, a matéria que o nosso querido Zeca preparou e, em seguida, começamos a entrevista com o pastor Eginaldo Hélio de Souza. Vejam só. Na história recente do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, o evangelho ganhou, ou pelo menos tem combatido, um inimigo que na verdade não é nada novo. Mas será que os cristãos brasileiros estão preparados para essa batalha? Ou ainda melhor, será que esse
é na verdade um inimigo que deve ser combatido? Nesse ano de eleição, muito foi falado, principalmente nas redes sociais, sobre a questão do marxismo, sempre sendo apontado como um grande inimigo, com ideias incompatíveis, que deve ser banido, um grande e verdadeiro problema do cristianismo. Agora, será que isso é verdade? Hoje no Vejam Só, iremos entrar nessa polêmica também e tentar entender essa controvérsia entre marxismo e o cristianismo. Vamos conversar sobre essa questão. Porém, antes disso, uma pergunta muito importante aparece. Será que o cristão sabe o que é o marxismo? Fazer essa explicação durante a matéria, com a nossa limitação de tempo, vai ser impossível. Porém, algumas ideias podemos colocar sobre a mesa. Os temas explorados por Karl Marx tocam em vários campos do conhecimento e vão muito além da economia. Sua maior obra, O Capital, trabalha com 4 pilares de pensamento. Diz que a unidade básica do mercado é a mercadoria e, na verdade, a concretização das relações sociais injustas do capitalismo. Diz que o valor de uma mercadoria é definida pelo trabalho. Afirma que o trabalho foi explorado e subordinado pelo capital, a ponto de reduzir o homem à condição de coisa, e argumenta que o mundo religioso é somente um reflexo do que é o mundo real. Esse é um resumo muito simples do pensamento de Marx. Mas por que o cristianismo se sente tão atacado e ameaçado por ele? Qual o problema? São, de verdade, pensamentos opostos que não podem caminhar juntos? Mas como combater então? Será que conhecemos de verdade as ideias de Marx? Bom, fique atento, pois o Vejam Só de hoje irá trabalhar com todos esses conceitos. Nosso bate-papo de hoje está apenas começando. Fique ligado! Hoje o Vejam Só recebe o pastor Egnaldo L. de Souza para uma entrevista. Ele tem uma série de especialidades, é poeta também, escritor, né? Professor de teologia, pastor, missionário, missiólogo, né? Conselheiro de casais, eu não sei o que ele não faz. E agora acabou de escrever um livro sobre ideologia, a ideologia marxista. Deixa eu mostrar o livro para as câmeras, pastor. Deixa aqui, vou mostrar aqui na 2, enquanto o senhor fala. Por que o senhor escreveu esse livro, pastor? Então, eu escrevi esse livro porque já há muito tempo que eu estudo sobre esse assunto, né? E cada vez mais eu fui percebendo o quanto que ele está presente na universidade, na educação, na cultura, de uma forma assim, muito agressiva. Nas redações de jornal. Na redação de jornal. E quando eu estudei, fui estudando sem às vezes entender toda a dimensão, mas uma das coisas que eu percebi foi que ele se choca diretamente com o cristianismo. Essa foi uma das minhas percepções. Então, timidamente, eu escrevi um artigo, na época, para uma revista apologética, e a partir dali aquilo ficou muito no meu coração. Mas então uma ocasião, fui fazer uma palestra sobre o assunto lá em Goiânia, e cada vez mais eu vi o quanto isso era necessário esclarecer a igreja sobre esse assunto, né? Cada vez mais fui vendo. E nesse meio tempo escrevi diversos artigos, e uma boa parte deles está aí no Marxismo Selvagem, né? Pastor, o que é exatamente marxismo? É a mesma coisa que comunismo? Então, expliquei assim para as pessoas entenderem. Na verdade, comunismo, socialismo eram coisas que haviam antes de Marx. Você tinha, quando acontece a Revolução Industrial, você tem um grupo de pensadores que eles se preocupam com aquelas injustiças sociais, então eles vão desenvolver uma série de teorias. Só que quando o Marx surge, tanto ele como Engels, é como se eles dissessem assim: tudo que foi falado antes de nós sobre isso não é o correto, nós temos o correto. Um livro que talvez marque isso, que é o do Engels, é do socialismo utópico ao socialismo científico. Ou seja, tudo que os outros socialistas disseram era ilusão. Nós não, o nosso socialismo é científico. E lembre-se que eles viviam no século XIX, em que você batesse o selo de ciência, todo mundo achava que aquilo era incontestável. Então, quando eles disseram que o socialismo deles era científico, era como se eles estivessem dizendo: nosso socialismo é verdade absoluta.
E justamente é dessa forma como eles colocam. Eles colocam todas as teorias dele não como uma teoria, uma hipótese, uma ideia. Eles colocam como a solução para o problema da humanidade. Você, lendo os escritos deles, eles acharam a solução para a humanidade. Uma das frases do Engels era: assim como Darwin descobriu as leis da biologia, o Marx descobriu as leis da história. Então já sabe como a história funciona e para onde ela vai. Então, mais ou menos isso aí. Então, a partir daí, a maior parte de tudo que foi falado e ensinado sobre socialismo ou comunismo tinha um fundo ali das ideias de Marx e Engels. Tanto isso é verdade sobre a história, que logo no primeiro ano do curso de História que eu fiz na USP, eu tive que estudar o que era materialismo histórico e materialismo dialético. Isso. Que é engraçado, sabe? Porque normalmente o pessoal de esquerda é averso à ideia de Deus e religião. E o marxismo não passa disso. Não passa de uma religião. Falou tudo. Pelo amor de Deus. Os conhecedores o definem como uma religião secular. Mas com dogma. Com dogmas. Inclusive, o pessoal que critica os calvinistas fala assim, o problema do calvinismo é predestinação. Predestinação. O materialismo histórico é predestinação marxista. Pura. Vai acontecer assim. Isso. Pior do que Calvino. É como se fosse, eles falam as leis inflexíveis da história. Então você vai chegar lá. Não tem como. Aí a gente fica olhando assim e as pessoas querem negar. Aí eu vi um artigo do El País em que ele falava assim, cadê os Marx? Me mostra aí onde tem um comunista, me mostra. Aí eu fui ver o discurso do Boulos, não precisa nem falar, o Boulos só pelo fato de ser contra a propriedade privada já é coisa de marxista. Mas ele fala assim, nós vamos ficar com aqueles que estão do lado certo da história. Essa frase é justamente o que ele quer dizer, esse fatalismo histórico, nós estamos do lado certo da história. Quem é contra, na visão deles, quem é contra eles está do lado errado da história. Né? Então, o mundo é dividido exatamente assim. Exatamente assim. Pois é. Quem era Marx? Então, assim, o Marx ele era descendente de judeus, inclusive a voz dele eram rabinos, e depois o pai dele se tornou protestante. Eu, inclusive, assim, quando eu fazia os seminários, as palestras, eu começo com um trecho que é tão lindo. Ele falando sobre um comentário sobre João 15, mas é bonito, dá para você usar na escola dominical. Então, é um texto assim que vai falar sobre a dependência de Cristo, da humildade, muito bonito. Só que quando ele entra na faculdade, vira a cabeça dele completamente. Você tinha ali já todo um ateísmo se desenvolvendo, né? E ele é arrastado por aquilo. Uma coisa que se registra muito, né? Nessa época ele começa a fazer muitos poemas e peças teatrais. Nesses poemas e nessas peças teatrais, os dois temas predominantes, um é o amor que ele tinha pela esposa dele, né? Que ele vai casar com ela, e outra, ele tem muito discursos diabólicos, né? Ele se identifica muitas vezes como demônio, né? Tem um desses trechos da obra dele, ele fala mais ou menos assim, vapores do inferno sobe e me preenche a mente, vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu-a para mim. Então ele começa a ter todo um discurso diabólico. E a partir daí ele assume um ateísmo militante, isso aqui é importante as pessoas entenderem. Ele, antes de se envolver com essa ideia de comunismo ou socialismo, com as ideias políticas, ele já é um ateu militante. Entende assim, existem ateus que eles não são militantes. Eu não creio em Deus, se você crê, tá bom. Mas ele se torna aquela espécie de ateu que é militante. Eu vou lutar contra a ideia de Deus. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver todas as suas ideias. Ele pega ideias dos idealistas alemães, pega ideias dos socialistas franceses e pega ideias dos economistas ingleses. Então, ele pega um todo e vai desenvolver uma visão de mundo própria. É onde a gente tem que entender que quando a gente está lidando com o marxismo, ele tem a visão própria de mundo dele. Ele não vê as coisas como um cristão vê. Obrigatoriamente, ele não vai ver. É uma outra cosmovisão. É uma outra, completamente outra. Completamente diferente. E isso vai te ajudar a entender uma série de coisas muito importantes para você. Inclusive, daqui a pouco eu quero perguntar para o pastor Aguinaldo, porque na época da Guerra Fria, nós evangélicos recebíamos muito material da extrema-direita americana, né?
E esse material de cunho evangélico gostava muito de satanizar os comunistas, né? Será que Marx foi um satanista? À luz do que o pastor acabou de falar, será que ele seria mesmo? Ou isso é exagero, né? Extrapolação, lenda, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso e também tentar entender se o marxismo é tão oposto ao cristianismo, por que tantos cristãos, tanto católicos como o pessoal da teologia da libertação, quanto os evangélicos, como o pessoal da missão integral, usam as ferramentas sem quase disfarce nenhum, né, do marxismo, se ele é tão antagônico assim. E Jesus não seria uma espécie de marxista aí, né, nos tempos atuais? Enfim, daqui a pouquinho a gente trata disso. Bom, vamos lá. Vamos ver você aqui no Vejam Só, é hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, manda sua foto, manda seu vídeo, tá chegando o dia do sorteio e o kit do Shopping do Povo inclui o livro do pastor Vailate, autografado com dedicatória sobre o livro de Jonas. Não vai perder essa chance aí, tá? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Barueri, aqui na Grande São Paulo, município da região metropolitana da capital. Fábio Silva assiste ao Vejam Só em Barueri. Deus abençoe você, meu irmão. Em Taboão da Serra, que é outro município também da Grande São Paulo, a Zilda Torres, essa jovem muito bonita, né, simpática, mesmo a essa hora da noite, está aí sorrindo, né, e assistindo ao Vejam Só. Obrigado, viu, Zilda? Agora a gente vai lá para a Bahia. Em Feira de Santana, nós temos o José Teles e a Lília assistindo ao programa. Olha que casal bacana, né? Muito bom. Deus abençoe vocês aí de Feira. Qualquer hora eu passo para conhecer a Bahia, passo em Feira de Santana. Tem que passar, né? E vou passar também em Serrinha, que lá em Serrinha, na Bahia, o pastor Jaildo Vieira. Ô pastor, que bom tê-lo aqui. Deus abençoe grandemente, senhor, a sua igreja, viu? E também Serrinha, aí na Bahia. E já que a gente está lá para o Nordeste, vamos para o Norte uma vez, vamos para o Acre, né? Cruzar o Norte inteiro. Vamos lá para o Acre, em Rio Branco, o José Canísio é nosso telespectador. Um grande abraço, José. Deus abençoe ao povo do Acre, que eu também ainda não conheço. Daqui a pouquinho a gente assiste ao vídeo do Henrique Tomás, ele é de Maringá, no norte do Paraná, e mandou um recado para nós que a gente vai ficar sabendo já já. Bom, hoje é a entrevista com o pastor Aguinaldo L. de Souza. Mas eu tenho que pôr no ar a enquete e falar da grade, que eu esqueci, né? Então vamos lá. 0 operadora 11 31 15 08 19. Esse telefone é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Você anota para você ligar amanhã no horário comercial e perguntar onde fica a grade mais próxima de você, onde quer que você more no país. São mais de 600 lugares diferentes com a Academia Teológica da Graça de Deus. 31 15 08 19 em São Paulo, mas só no horário comercial, tá bom? Vamos pôr no ar a enquete? O marxismo é um pensamento contrário às escrituras? O que você acha? Sim ou não? Não conheço direito. Tá, mas responde o que você acha e depois assista ao programa, né? E aí você vai tirando as suas dúvidas. Vamos lá. Pastor Hélio, o Marx era um satanista ou isso é exagero? Eu nunca abordo por esse aspecto, porque às vezes quando você entra por esse aspecto, algumas pessoas já automaticamente rejeitam. Você tem um livro escrito pelo Richard Umbrado, que era um pastor romeno, que ele consegue fugir para o Ocidente, e ele escreve um livro como se fosse uma espécie de uma tese, uma pergunta. Era Karl Marx um satanista? Então ele deixa diversas pistas ali que faz parecer que sim, né? Acho que nós, como cristãos, nós temos que pensar que qualquer coisa que se oponha à verdade do Evangelho tem a sua fonte satânica, né? Mas até onde havia um envolvimento, eu não posso afirmar com certeza. Mas que os elementos são satânicos e muito das atitudes marxistas, elas são satânicas. Inclusive ele pergunta, né, no livro faz uma pergunta assim, eu posso até entender
que pastores fossem presos como subversivos, ou alguma coisa assim, ele fala. Mas porque padres e pastores eles eram zombados, havia uma zombaria aberta contra a religião, né? E às vezes você vê assim, no Marx e no marxismo de maneira geral, nos frutos, um ódio diabólico ao cristianismo e a Deus, né? Não é simplesmente, como eu falei, o ateu que diz eu não creio e pronto, não, ele é uma ação contra Deus. Há aqui um exemplo, né? Tem o Saul Alinsky, que já é de uma geração nova e que vai, de alguma maneira, defender a esquerda americana. O livro dele é dedicado a Satanás. Ele fala que Satanás foi o primeiro rebelde que se opôs ao sistema, tudo. Então você começa a pegar todos os frutos e você começa a ver elementos bem demoníacos ali misturados, né? E Richard Wurmbrand foi comunista. Isso. E ele percebeu a situação. Ele foi comunista. Então... ele sabe o que estava lá por trás, né? Ele foi militante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois se converteu, né? Caiu em desgraça no partido. Vai ser perseguido. E se converte ali. Bom... Agora, se é tão ruim assim, pastor, como é que o senhor explica que nós temos muitos colegas que apreciam bastante o sistema marxista? Então, assim, acho que uma coisa importante de falar é que no começo do século XX você tem o que se chama de marxismo ocidental, o que hoje a gente chama um marxismo cultural. Por quê? Porque na ideia original do Marx era o seguinte: a economia, ou seja, a forma como as coisas são produzidas, que ele chamava de estrutura, ela dava origem ao que ele chamava de superestrutura, que era a religião, o direito, a moral, a cultura de uma maneira geral, que era derivado do sistema econômico. Então, para mudar a cultura, para mudar a arte, para mudar, enfim, a educação, você tinha que primeiro mexer nessa parte econômica. Então, você mexia na parte econômica, era estrutura, para mudar a superestrutura. No meio de produção. Isso. Aí, o que acontece? Isso não deu certo, isso não funcionou. Então, um grupo de pensadores ocidentais, aí você tem Escola de Frankfurt, Georg Lukács, você tem aqui, principalmente para nós, o Antonio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista Italiano, eles concebem a ideia do seguinte, de primeiro você mexer na cultura, para você tornar a visão socialista aceitável, aí então você realmente tomar o poder político, ou isso ia ser feito de uma maneira gradativa. Então, nesse aspecto, o que acontece? Começa uma maneira de você, ao invés daquele ataque feroz que você tem na Rússia, que você tem, sei lá, China, Camboja, né, primeira revolução. Isso, que era chocante, você vai fazendo isso de uma forma gradativa. E para fazer isso, você precisa ter um discurso aceitável. Você precisa mudar a visão negativa e começar a usar elementos positivos. Então, na verdade, você está buscando justiça social, você está buscando igualdade, você está buscando uma série de coisas. Então, pense que a nossa cultura ocidental ela é fundamentada no cristianismo. Então, onde que ele tem que ir? Ele tem que pegar uma teologia que une as duas coisas e trabalha essas duas coisas. Então, esse é o caminho mesmo. Se ele quer destruir, ele tem que primeiro entrar lá e fazer toda uma reformulação. E a gente, às vezes, a gente tem que parar de ser ingênuo, que é óbvio que o inimigo ele nunca vai fazer um discurso e dizer, olha, não, eu na verdade quero acabar com o cristianismo e quero impor a minha visão de mundo sobre todos de uma maneira absoluta e totalitária. Ele nunca vai falar isso. Ele vai falar, não, a gente tem que se unir, ajudar as pessoas, a igualdade. É óbvio que essa é a forma de trabalhar. E aí você tem muitas pessoas que falam assim, ingenuidade. No livro tem um capítulo que chama A Ingenuidade Não Nos Salvará. Porque as pessoas pensam que só porque ela está ingênua que isso vai resolver o problema dela e de maneira nenhuma vai, né? Deixa eu mostrar de novo o livro, né, já que você fez referência a ele. Nós estamos conversando com o pastor Ignaldo L. de Souza, que acaba de lançar Marxismo Selvagem, né, ele que é um apologeta, teólogo, entre outras coisas, e que trata dessa abordagem que nós vimos bastante explorada durante a campanha política, né, que acabou de se encerrar aqui no país, com pessoas dos dois lados do espectro, né, usando o marxismo ou para... enfim, no centro da discussão estavam as ideias marxistas, né, se elas devem ou não devem ser incorporadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem de hoje mesmo, né?
A questão do escola sem partido. O que é o escola sem partido? É nada mais, nada menos do que um programa que pretende fazer com que as escolas no Brasil não ensinem ideologia marxista, é isso? Ou que o professor ele não se torne um militante. Né? Às vezes o discurso, não, você vai bloquear o pensamento. Não é essa a ideia do Miguel Najib. A ideia é que a escola não se torne esse lugar de militância partidária e ideológica que a gente sabe, né? Uma das coisas que uma frase, né, que é um resumo do Gramsci, que é assim: não tome em quartéis, tome em universidades e redações de jornais. Então a gente sabe isso eles fizeram. Eles fizeram já. Você sabe, quando eu comecei a estudar, eu fui pegar o meu livro de história lá do primeiro ano do que seria ensino médio hoje, e está lá, o Marx está lá presente no ensino da história. Então eles fizeram isso. Eles estão fazendo isso. Então, a tentativa é inibir um pouco essa coisa que às vezes é aberta, é escrachada. Eu falo assim que as faculdades viraram a igreja deles, é onde eles vão pegar os seus adeptos dessa religião secular. Não. E de forma, como você bem falou, de forma indisfarçada. Indisfarçada. Engraçado que é assim, eles são totalmente, né, vorazmente contra a censura, desde que, né, essa censura os prejudique, né? Porque eles censuram. Eu me lembro, eu frequentava a Universidade de São Paulo e lá, na época, isso foi nos anos 70, né? 76 em diante, bem no auge do governo militar e tal. Eu tive colegas de sala de aula presos e torturados, tudo mais. Enfim, e um dia a gente tinha um grupo de estudo bíblico e eu levei a Bíblia fora da bolsa e pus na carteira. Para quê? Né? Para que eu fui fazer aquilo? Quer dizer, assim, o pessoal circulava com livros, o Capital e outros, tal, o Manifesto Comunista. Beleza, a Bíblia não pode. Né? Ué, não é pensamento livre? Não é. Não, eu vou dar um exemplo aqui. Uma missionária que ela faz viagens para Cuba, mas ela vai para Cuba real. E aí ela levou a filha dela, que fazia faculdade de assistência social. E ela pegou e fez uma matéria para a faculdade mostrando como é a Cuba real. E trouxe meu trabalho aqui, vou mostrar. Não pode. Isso aí é porque a gente não é onisciente, mas isso é a coisa mais natural que você tem dentro das universidades, você tem isso aí. Então é onde a gente tem que abrir o olho, porque essa guerra cultural acontece. Tem um dos capítulos que chama Estamos em Guerra, porque realmente é uma guerra cultural e nós, como cristãos, nós só queremos uma coisa: que amanhã nós não continuamos tendo a liberdade para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, como nós temos tido até hoje. Agora você chegou numa questão muito séria. Né? O cristianismo permite a liberdade. A sociedade moldada pela fé cristã, ela permite a liberdade de pensamento, inclusive o contraditório, etc. O sistema marxista não. Por quê? Se ele é bom e se ele é verdadeiro, por que ele não permite o contraditório e a oposição? E aí uma coisa muito importante de ver: o marxismo ele é totalitário, no sentido assim, nós temos a verdade total e só vai dar certo se a nossa verdade total prevalecer sobre todos os outros pensamentos. Você falou do Manifesto Comunista, tem uns 3 capítulos sobre o Manifesto Comunista. Eu leio, cada vez que eu leio, já li umas 5 vezes, cada vez que eu leio eu acho aquilo mais horrível, né? E uma das coisas que o Marx fala lá, ele fala assim: nós não aceitamos nenhum tipo de crítica, seja ela de origem filosófica, ideológica, religiosa, todas elas não têm nada para dizer a respeito do comunismo. Ou seja, ele é um totalitarismo de pensamento, ele não aceita rival. Ele roubou, eu falo assim para as pessoas, eu falo assim, nas minhas palestras eu falo: não compare capitalismo com socialismo, compare socialismo com islamismo, porque é muito mais semelhante ao islamismo. Por isso que eu chamo de religião. Isso, ele tem muito mais semelhança. Pensa assim, o capitalismo, você perguntar para o capitalista: Deus existe? Ele fala: não sei, aí depende da sua religião. E o homem é o quê? Ele foi criado por Deus? Ele não sabe. O que é a família? De onde vem a família? Não, também não sei. Ele não se mete com esses assuntos. Só que o marxismo ele traz. Eu acho, só assim um exemplo,
às vezes as pessoas ficam com medo, vou fazer palestra, não, você vai entrar em política. Você acaba entrando porque ele é uma religião política. Mas eu começo a pegar o seguinte, se você pegar as matérias teológicas, você quer dar área de teologia? Teologia, eles trocam Deus por matéria. O homem é criado em imagem e semelhança de Deus. No marxismo, ele é simplesmente um animal. Tem um livro até o título é engraçado, do Engels, que se chama Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. Ou seja, para eles, o homem é simplesmente isso, um animal que trabalha e ele é suas relações sociais, não tem nada depois da morte. Depois você vai na questão do Éden. Eles têm um Éden, chama-se modo de produção sociedade primitiva. Você deve ter aprendido isso aí. Claro. Era o Éden deles lá, porque eles dizem que essa condição desse modo de produção sociedade primitiva, que não tinha propriedade privada, inclusive não tinha casamentos, tudo era de todos, foi interrompido com aquilo que é o equivalente do nosso pecado original, que é o início da propriedade privada. Então, para eles, assim como para nós, o pecado, a desobediência alienou o homem de Deus, para eles foi a propriedade privada que estragou tudo. Aí como é que vamos resolver isso? Através de Jesus Cristo trouxe a salvação. Para eles não. A solução ela é político-social. E quem é digamos assim, o agente disso? É o proletariado. Pastor, eu li as coisas que o Marx escreveu sobre o proletariado e falei, isso aqui é fábula, isso aqui é utopia. Como se os proletários eles fossem santos e irrepreensíveis, que a hora que eles tomassem o poder, que era a ditadura do proletariado, eles iam fazer tudo certinho, iam ser as melhores pessoas do mundo. Para chegar... Aí, assim, nesse processo, o Estado, e aí onde entra, o Estado, ele ganha um poder pleno. Esse foi o grande problema. E não adianta dizer que o que aconteceu na União Soviética ou na China foi uma corrupção do marxismo. Porque se você ler o Manifesto Comunista, ele vai colocar lá que o Estado tem que se apossar da economia, da educação, tem que tirar os bens de todos aqueles que se oporem. Então você começa a ver ali uma descrição de um governo totalitário que está lá. Aí esse governo totalitário, que seria a ditadura do proletariado, ele então traria esse sistema perfeito aí, que é o comunismo, que aí não tem Estado, não tem classes sociais e tudo mais, que é o equivalente à nossa escatologia. Então ele tem uns equivalentes à visão bíblica, ele tem, porque o Marx, judeu e cristão, né, protestante, é óbvio que ele tinha aquilo em mente. Então, ele é uma espécie de religião de salvação mesmo, ele é isso. Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Bom, eu vou interromper um pouquinho, daqui a pouco a gente vai tratar umas questões muito, muito esquisitas aqui sobre essa questão do marxismo e, por exemplo, falar da teologia da missão integral, uma coisa boa, mas que tem um pano de fundo, um chassis, vamos chamar assim, ideológico marxista. Como é que a gente pode articular esse tipo de coisa? Outra coisa, por que não deu certo o marxismo, se ele é tão perfeito e determinista como Marx escreveu? Né? Não deu certo em lugar nenhum do mundo, lugar nenhum. Nem aqui do lado. Na Venezuela, enfim. Tem uma porção de coisa que a gente vai falar, mas antes eu estou muito curioso para saber o que é que o nosso querido Henrique Tomás, ele é de Maringá, no norte do Paraná, mandou um vídeo para a gente, vejam só. Henrique, Maringá, Paraná. Eu queria ver o tema sobre Daniel 8,14, da profecia de 2.300 dias, anos, com o pastor Arilton, Adventista Sétimo Dia. Ah, bom. 2.300 tardes e manhãs, né? 2.300 tardes e manhã. Tá bom. A gente vai pautar o tema, não sei se com o convidado que você indica, porque não depende só de nós, né? Depende deles também, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já. De volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o autor pastor Egnaldo Hélio de Souza, né, que acaba de lançar o livro Marxismo Selvagem. Por que o senhor usou o termo selvagem? Eu não sei se você lembra uma música do Titãs que se chamava Capitalismo Selvagem. Sim, claro. E a coisa é tão contraditória que eles cantaram essa música, ganharam muito dinheiro, porque eles estão no sistema de livre mercado. Que Sim. Se eles estivessem nos países comunistas, eles nunca iam poder fazer uma música marxismo selvagem. Então é uma maneira assim, irônica de você mostrar que selvagem é o marxismo.
Se você só pegar o número de mortes que você tem aí, tem o livro negro do comunismo, você tem aí 100 a 150 milhões de mortos. Se você vê o filme Gritos no Silêncio, que é a Revolução lá no Camboja, aquilo é horrível. Então, assim, quem morou, quem experimentou, sabe a coisa terrível. Selvagem, então, é o marxismo, não o capitalismo. Quando eu assisti os Gritos do Silêncio no cinema, eu me lembro de ter saído do filme morrendo de vergonha de ser humano. É fortíssimo. É fortíssimo aquilo ali. Eu nunca mais tive coragem de assistir de novo. E não tem nenhuma cena, assim, chocante, nada disso. A história, a violência com que o Khmer Vermelho, né? Toma o poder. E engraçado, eu me lembro de alguns anos atrás, a revista Graça noticiar a conversão de alguns líderes do Khmer Vermelho a Cristo Jesus. Que bonito, né? Porque lá eles não tinham armas, assim, armas de fogo, né? Então eles te matavam com enxada, com foice, era um negócio horrível, né? Um negócio inacreditável. Então, pastor, vamos lá. Por que o marxismo não deu certo em nenhum lugar do mundo? Porque ele é contra a realidade, né? Ele vai contra a realidade. O ser humano é um ser que aspira a Deus, você quer acabar com uma religião. Eu gostei de uma frase do Carl Henry, que eu vi esses dias, que ele fala assim, que o marxismo ele é uma cosmovisão artificial. Não é como o mundo é. Não é como o mundo funciona. Então, alguns aspectos dele pode até ter uma aparência de querer igualdade e justiça, mas ele quer fazer isso matando, brigando e uma série de coisas, e nunca vai conseguir fazer isso. A maldade está no coração do homem. E eu acho muito, assim, a Bíblia dá a visão correta, porque ela mostra essa maldade do homem que é inerente a ele, faz parte da sua natureza corrompida, e você tem que tentar lutar contra isso. Mas ele não, ele afirma ter criado uma forma de organizar a sociedade que vai solucionar isso, e a gente sabe que não vai, que nenhuma forma de organização vai conseguir acabar com essa maldade humana. Muito menos você pensar assim que você vai colocar uma determinada classe social no poder e que pronto, agora eles vão ficar bom e não vai ter mais injustiça. Nós fizemos isso. Aí eles pensam assim, a Bíblia vai na veia. Qual é o grande problema do ser humano? É o egoísmo, né? É a avareza, né? A gente sabe que é isso. E em qualquer sistema que houver, isso vai acontecer. E aí o que acontece? Quando chegava aqueles que tomavam o poder no marxismo, eles acabavam sendo ainda mais egoístas, né? Ainda acabavam sendo mais avarentos do que aquelas pessoas que eles condenaram, que é a lição como é a Fazenda dos Animais lá? A Revolução dos Bichos, isso. George Orwell. George Orwell. Agora, você quer ver um negócio? Eu me lembro, quando eu era estudante de teologia, os sandinistas tomaram o poder na Nicarágua, né? Hoje, eles massacram a população para se manter no poder, sendo mais ditadores do que o Somoza, que eles derrubaram via revolução. Quer dizer, não precisa olhar para o PT, para o Lula, para o Brasil. Não. Olha para a Nicarágua. Olha para a história. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Porque ele é uma ilusão. E o que acontece é isso que você falou. Quando eles chegam lá, ele tem que se perpetuar no poder. Ele só vai conseguir fazer isso através de engano e de violência. E é o que eles usam mesmo, né? Agora, mas e a teologia da missão integral? O pessoal sempre... nossa, como diz um dos seus maiores representantes, ela é a versão evangélica da teologia da libertação. Eu até acredito que muita gente que está lá... Oi? De quem está se referindo? Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo. Ariovaldo. Ele fez essa citação. Aliás, eu tenho um vídeo dele, eu passo na aula, em que ele fala assim, que ele usa o óculos do marxismo para análise. Aí eu falo assim, o marxismo não é um óculos, é um tapa-olho, que você não vai chegar à Bíblia com ele, né? E assim, eu até acredito que muita gente que está lá, ele tem uma visão de querer melhorar a condição das pessoas, uma visão até... um sentimento bom, verdadeiro e bíblico. Mas a partir do momento que você pega os elementos do marxismo, que você se une com pessoas que são marxistas, porque você diz, não, nós temos convergência, você tem que entender que você está fadado a incentivar uma ideologia anticristã, por melhores que sejam suas intenções. E você sabe que isso aconteceu em muitos países. Tem um livro, ele não é muito conhecido, eu nem sei se ainda é edita, ele chamava-se A Igreja na China. E ele fala o seguinte, ele conta que tinha os pastores progressistas, que eles mudam de nome, né?
que eles ajudam o Mao Tse-tung a tomar o poder. E quando acontece, em 1959, a Revolução Cultural, eles queimam as Bíblias e queimam esses pastores progressistas juntos. Então, assim, aí devo falar de um outro livro, assim, que eu fico, às vezes, lendo as coisas, pastor, e falo assim, se tivesse escutado aquela advertência, vocês sabem que lá em Lausanne houve lá em 74, né, o Congresso, em 80 saiu uma série de cartilhas dos desafios mundiais, eram 10 cartilhas. Uma delas era o cristão e o marxismo. O cristão e o marxista. Mas olha que era um livretinho assim excelente. E uma das coisas que ele falava é o seguinte, ele já falava, não existe cristão marxista, porque o ateísmo está no centro dele. E ele falava assim, os marxistas, eles não gostam da igreja, eles não gostam do cristianismo. Quando eles se unem, eles fazem isso somente para conseguir o poder. Para quando eles tiverem o poder, eles realmente se voltar contra. Nesse livro, ele inclusive fala o seguinte, nós precisamos desenvolver, isso década de 80, nós precisamos desenvolver uma apologética antimarxista. Nós precisamos, outra coisa que ele fala, nós precisamos, nós cristãos, tomar a história na nossa mão e começar a contar a história, porque eles estão contando a história na versão dele. Fala a verdade, o que você aprende de cristianismo, que o cristianismo fez na história? Inquisição e cruzada. Você não vê as grandes realizações do cristianismo, toda a civilização cristã, tudo que você tem são críticas. Por quê? Porque um dos, digamos assim, dos elementos intelectuais que eles se apossaram foi da história. E eles vão contando a história na versão deles. Eu gosto de uma frase do 1984, que acho que é um outro livro que todo mundo tem que ler, em que ele fala assim, quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. A gente vê a história do Brasil, do período militar contado, aí você tinha lá as guerrilhas, dá a impressão que aquele pessoal das guerrilhas estava lutando contra a democracia. Mas, gente, aquilo eles não estavam. Eles lutavam contra o que eles chamavam de ditadura, porque eles queriam a ditadura dele. Mas hoje dá a impressão que eles eram os arautos da liberdade. Mas por quê? Eles contam a história. Então a gente tem que começar a pensar que toda aproximação que o marxismo faz com o cristianismo não é uma aproximação sincera. E aí ele tem que ter uma linguagem teológica para dialogar e muitas das pessoas acabam entrando nessa, alguns ingenuamente, mas alguns que acabam adotando a visão marxista sem criticar, né, sem mostrar todo o aspecto crítico, todo o aspecto destrutivo que ela tem, né? Por que os cursos de sociologia aqui no Brasil, que eu saiba, não sei agora, estou desatualizado, mas que eu saiba, se você quiser fazer pós-graduação em teologia, você, na verdade, faz ciências da religião, que é sociologia, né? E todas as sociologias que eu tive contato até hoje, todas as escolas de sociologia, elas têm um viés marxista e produzem marxistas. O Ludwig Feuerbach, era ali contemporâneo de Marx, ele é muito assim, ele vai escrever sobre, ele talvez seja assim, o grande teórico da filosofia da religião, e ele vai ensinar o seguinte, que Deus, na verdade, não existe, que ele é uma projeção da mente humana. Então, o que ele fala é o seguinte, que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem que criou Deus a sua imagem e semelhança. Quando ele faz isso, e ele discute o livro dele chamava-se A Essência do Cristianismo, o que o Feuerbach faz? Ele transforma a teologia em antropologia e em sociologia, em psicologia, em qualquer outra coisa. Deus não tem uma existência real, ele é apenas o resultado das questões sociológicas ou psicológicas ou humanas. E para o Marx, essa projeção acontece porque o homem é infeliz aqui na Terra, aqui ele está em condições sociais ruins, então ele projeta um Deus que traz tudo de bom para ele, que tem algo de bom para ele no futuro, né? Fora desse mundo. E aí a crítica de Marx. Então, em Marx, a religião ela adquire simplesmente características sociológicas. Então a sociologia se torna, no marxismo, uma arma muito boa. Por quê? Porque ele vai retratar todo o aspecto religioso, não existe, não é que existe um Deus, existe como é que a gente pode falar? Não existe religião porque Deus existe.
Existe Deus porque existe um fenômeno de insatisfação que vai dar origem a Deus. E aí a sociologia, história e filosofia são campos muito bons para você disseminar o pensamento marxista e fazer uma interpretação do mundo nessa visão. Mas as escolas bíblicas evangélicas não poderiam desenvolver uma sociologia não marxista? Ou é impossível isso, gente? Deveria. Esse talvez é o chamado deveria. Aliás, um dos grandes problemas que a gente tem conversado muito, conversado com outros, é porque ele se tornou tão onipresente no meio acadêmico que você, tirando ele, você coloca o quê? Né? Então, talvez esse que você está falando é a grande questão. Precisamos desenvolver outras visões de mundo mais adequados que possam substituí-la, porque senão ele vai continuar dominando e pautando todo o estudo acadêmico e escolar e daí por diante. Né? Vamos lá. A Letícia Lourenço, ela diz o seguinte, não funciona pelo fato de que tais ideias tentam implementar o céu na terra e tiram Jesus de seu trono. Nas ideias marxistas é possível visualizar que o homem é o centro de tudo, de suas vontades, e como o mundo deve servi-lo e agradá-lo. Ao meu entender, são antagônicos. Marxismo definitivamente não tem afinidade por religiões, e principalmente a cristã. Fugir desse sistema é moral e bíblico. Muito bom. Ricardo Andrade, se todos são iguais perante Deus, é lógico que o marxismo é contrário às escrituras. Se for levar em conta questões culturais, a Bíblia endossa o marxismo em muitos momentos. Endossa? Não. Eu vou fazer, qual momento é fazer o que é certo? Isso aí é óbvio que a Bíblia endossa, mas não endossa em momento nenhum. A questão da propriedade da terra não ser definitiva... É só você olhar... Ali era uma maneira de você equilibrar um pouco as dificuldades sociais, é óbvio que vai existir ali. Mas o marxismo, no centro dele está a questão da propriedade privada. E onde que a Bíblia condena a propriedade privada? Em momento nenhum. O não roubarás era bem claro sobre isso. Então, se você for olhar, o ateísmo e a questão da propriedade privada estão lá no cerne do marxismo, que são coisas que a Bíblia não condena. Davi Souza Silva, não conheço marxismo, mas em países onde conseguiram impor o marxismo, a liberdade acabou, inclusive, de religião. Essa foi a primeira. Não, uma coisa que eu queria chamar a atenção, se você pensar qual é o número 1, qual é o país número 1 de perseguição? Coreia do Norte. É por causa do islamismo? É por causa de catolicismo? É por causa de budismo? Não, é por causa de marxismo. Então, e o marxismo nojento. Terrível, dos piores, né? Dos piores. Vamos ver o que disseram para o nosso querido Zeca lá na Crentolândia. A gente tem escutado muito ultimamente sobre o marxismo, inclusive dentro das igrejas, muita igreja falando sobre o marxismo. Mas do que a gente quer saber é, será que o pessoal sabe o que é? Você, por exemplo, conseguiria explicar ou já ouviu falar sobre o marxismo? Não, nunca ouvi falar. Gostaria muito de saber o que é, só que eu nunca ouvi falarem. Não consigo explicar. Eu sou novo ainda na fé, então não consigo explicar ainda. Hoje, na verdade, há um pouco conhecimento sobre o marxismo, mais uma exploração midiática e baseada no fundamentalismo político moderno, que não consegue entender o que foi o processo de inauguração do marxismo, na época de Karl Marx, na época da fenomenologia da escola alemã, para um marxismo mais social, mais midiático, mais juvenil, que adentrou hoje todos os polos, desde a infância, né, trabalhada nas tendências escolares, até a vida adulta. De verdade, eu não sei. Não sei. Para falar a verdade, nunca ouvi falar. Não mesmo, nem na igreja. Não saberia explicar, não. Muito pouco. Na verdade, se eu for tentar explicar, eu vou falar errado. Bom, eu já ouvi falar, agora explicar com todas as palavras, não sei explicar. Não sei. Nunca ouvi falar dessa palavra. Bom, agora todo mundo já tem um bocado de informação. Agora, sobre aquela resposta ao rapaz muito versado, né? Eu quero dizer que a culpa por tudo isso daí é, inclusive, dos próprios marxistas. Quer ver? Eu fiz uma listinha aqui só de cabeça, aquilo que o pastor Ignaldo falou, que Marx não aceita crítica, não aceitamos críticos. Os marxistas não aceitam crítica nem deles mesmos. Você tem o Partido Comunista, certo? PCB, o PCBão, como falava o João, né? Não, PCBão era o antigo Partido Comunista. Mudou de nome agora.
Aí veio o PCdoB, que é uma dissidência porque eles não se falam. Bom, você tem, para resumir, o PCdoB, o antigo Partido Comunista, o PCO, que é o partido dos operários, né? Um dos mais extremos, o PT e o PSOL. Vê se eles se juntam. Vê se eles conversam juntos. PSTU, nada. Então, o PSTU, né? Enfim, cada um lá não se dá com os outros, embora eles tenham a mesma matriz ideológica, né? Porque eles não aceitam diálogo. Uma das coisas que me irritava profundamente na USP era, a gente fazia assembleia o tempo inteiro. Discutia adoidado, mas só valia a decisão que já estava tomada desde antes. Então, não tem debate. Tem conversa, tem debate. O próprio espírito dele é autoritário, né? Pois é. Agora, que acho que uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, os efeitos, às vezes, práticos disso para a gente entender. Você pega a Bíblia ela é um livro que vai mostrar a culpa individual. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Quando tinha o julgamento, eu gosto disso, Deus falava assim, você não tem que defender nem o pobre nem o rico, você tem que ser justo, né? Dentro da visão marxista, o homem ele é um mero produto da sociedade. Ele é um produto das suas relações sociais. Como essas relações sociais elas são injustas por causa do capitalismo, por causa da tal, então o homem o criminoso ele é muitas vezes definido como uma vítima da sociedade, né? Então isso acabou contribuindo, a gente sabe essa é a realidade muito para a criminalidade, de uma visão que não enxerga, não vamos punir, nós vamos ter que compreender, porque é simplesmente uma vítima da sociedade. E de repente as autoridades que querem reprimir o mal, elas são vistas ali como algozes, como aliados do sistema. Então você inverte a coisa, você acaba tendo uma inversão. Isso aqui é de rir, mas é real. O pastor mudou para um bairro novo, um loteamento novo que surgiu, e fez a casa dele lá, mas tinha poucas casas, então começou a ter muito roubo. E ele chamou a polícia, né? Porque ele começou a ver uma pessoa de moto lá, tá? E aí o policial veio e ele explicou, tem um de moto aí, estão roubando as casas e tal. E aí o policial falou assim para ele, olha, a gente nunca vai acabar com isso, sabe por quê? Dá uma olhada lá no outro bairro, que era um bairro mais carente. Então, enquanto tiver essa diferença social, nós nunca vamos acabar com o crime. Ou seja, era uma justificativa, como se não, eles podem continuar roubando, porque... Afinal de contas, vocês têm muito, eles têm pouco. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, você acaba os aspectos práticos, aí aí o empresário, que ele gera emprego, que ele faz o país crescer, ele é visto como demonizado. Claro. Então, é toda uma... Por que ele não dá certo? Não dá certo por causa disso, é porque ele é contra a prosperidade bíblica. Você olha assim, existe uma prosperidade bíblica de trabalho, de diligência, né, de honestidade, a gente sabe disso, mas aí eles acabam distorcendo todas essas coisas. Os efeitos são no dia a dia, no cotidiano. Né? E ele só subsiste porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Essa é a grande verdade. Por isso, Jesus é a luz que ilumina esse mundo por meio de nós, tá bom? Pastor Aguinaldo, muito obrigado pela sua presença, pelas suas elucidações. Quem quiser tirar dúvidas, convidar o pastor Aguinaldo, etc., o contato dele está publicado no facebook.com/programa. Vejam só. Vamos ver o resultado da enquete? Não fica espantado de ter 93, fica espantado de ter 7. Pois é. Posso só falar assim, quem quiser o livro, entra lá no site, no site Missão Atenas, ou por e-mail e entra em contato comigo. Perfeito. Vamos lá, a gente se vê no próximo Vejam Só.